Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 22, analisando o capítulo 11, intitulado Intercessão. Vimos no último estudo que Alexandre e André Luiz visitaram uma região de intenso sofrimento, situada num matadouro, onde Raul, um suicida, que havia sido esposo de uma senhora que rogou auxílio do Alexandre, havia sido levado por um grupo de criminosos do além, espíritos vampirizadores que se aproveitam das vítimas recém-desencarnadas para sugar a sua energia vital, explorar a sua culpa, subjugando-os como seus prisioneiros. Vimos então que Raul foi resgatado e esses espíritos fugiram da luz emitida por Alexandre e estávamos fazendo a reflexão da situação dele, que passou um longo período sofrendo, explorado por esses espíritos, já que havia se suicidado voluntariamente, sem qualquer influência de algum espírito desencarnado ou encarnado, tomando essa decisão de forma voluntária, com intenção de se matar. Antes de recomeçarmos o estudo desse capítulo e prosseguirmos na obra, quero fazer apenas uma observação, porque um dos nossos telespectadores, que acompanham o nosso estudo, a minha mãe inclusive, disse que no último estudo eu falei algo que pode ensejar uma falsa interpretação. Comentando sobre a situação do Raul, eu havia dito que ele reencarnou e nos comentários de Alexandre sobre as expiações, supostamente eu falei que as pessoas vêm com a programação de serem assassinadas. Se eu disse isso, não está inteiramente correto. O que eu quis dizer, conforme nós já estudamos aqui, é que nós temos uma programação espiritual reencarnatória e que as pessoas que trazem a necessidade da expiação de uma morte violenta acabam atraindo, conforme a lei divina, a certa altura da vida, conforme a sua necessidade, a desencarnação violenta. Mas considerando o mundo em que vivemos, há uma probabilidade muito grande de que essa morte violenta se dê por meio do homicídio, por exemplo. Não é algo categórico, não é algo que vai acontecer em todos os casos, mas como existem muitos espíritos dedicados ao mal, como esse grupo que nós acompanhamos no último estudo, há sempre alguém que faz a escolha pelo mal. Não há nenhuma programação para que aquele indivíduo pratique o homicídio, mas, diante da sua condição moral rasteira, inferior, ele acaba cometendo, o que atrai a expiação de desencarnação violenta a vítima daquele crime. Eu entendi que não precisava dar maiores explicações porque nós estudamos aqui por várias vezes a questão da criação divina, que Deus em nenhum momento criou o mal, que em nenhum momento nós reencarnamos para errar. Todas as obras que nós estudamos até hoje, sempre surge a oportunidade de tratar desse tema, que nós optamos pelo mal. Deus nos cria simples e ignorantes para o bem, e a nossa imperfeição, a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio nos leva ao cometimento do mal. Então, logicamente, ninguém nasce para ser assassinado. A pessoa pode trazer uma programação reencarnatória para uma morte violenta, mas o homicídio somente ocorrerá se um indivíduo dedicado ao mal faz a escolha. E nós já aprendemos aqui, inclusive
por meio de páginas do Emmanuel, que a espiritualidade superior trabalha com a probabilidade matemática mesmo de que alguém irá cometer um equívoco ou não. Por isso, o mérito do indivíduo se multiplica quando há uma grande probabilidade dele cometer o ato e ele escolhe não cometê-lo. Acredito então que a questão está esclarecida, se não, podem comentar aí, se restou ainda alguma dúvida. Mas vamos prosseguir com o estudo da obra. Vimos então que André Luiz questiona Alexandre. Por que eles não despertam Raul daquela condição que ele estava? Raul estava totalmente desequilibrado, alienado mental, não reconhecia o resgate que havia sido objeto da ação de Alexandre e André Luiz e sequer se recordava da sua esposa, que foi a senhora que solicitou o auxílio de Alexandre. Alexandre então diz que iria chamar companheiros para o despertar de Raul. E André Luiz pergunta, mas por que nós não o despertamos? Alexandre então começa a explicar, diante da inexperiência de André Luiz, que despertar rapidamente Raul é um mal que se faz a ele. Porque a partir do momento que ele voltar a si, perceberá o crime que cometeu, o equívoco praticado, como suicida, como alguém que se entregou à tentação de deixar a terra para não enfrentar as dores do caminho. E assim, quando despertasse, o sofrimento seria terrível, como nós já vimos em outras obras, em que o suicida, quando desperta para o crime que cometeu, sente um remorso indescritível e demora muito tempo para voltar aos trilhos a fim de recomeçar. Inclusive, nós vimos no livro Memórias de um Suicida que o suicida traz uma renitência, traz uma demora mesmo para reencarnar. Ele não quer reencarnar, porque sabe que irá sofrer muito, especialmente na reconstrução de um corpo que foi muitas vezes maltratado, no momento do suicídio. Então, de fato, Alexandre confirma aqui nessa obra o que nós já estudamos, que romper essa crosta de magnetismo inferior que envolve Raul fará ele perceber o erro que cometeu, e isso será de grande sofrimento para ele. Alexandre diz aí, Raul sentirá o martírio do peito varado pelo projétil, rugirá de angústia ao contato da sobrevivência dolorosa, criada, aliás, por ele mesmo. Nós também já estudamos isso, não é? O suicida revive o ato do suicídio a todo momento. Sente o impacto da bala, sente o sangue a jorrar, as roupas empapadas de sangue, o tempo inteiro. Até que ele se reequilibre, seja resgatado, o suicida revive aquele ato. Tem repercussões no seu perispírito, dores no peito, dores na região onde cometeu o suicídio, no caso de Raul, no coração, e certamente reencarnará com problemas sérios, graves no coração. Alexandre explica, se despertarmos Raul agora, ele já começará a sentir a bala atravessando o seu peito, terá angústia ao verificar que ainda está vivo no plano espiritual. Em tais casos, as primeiras impressões são francamente terríveis e escoam-se algumas horas antes de seguro alívio. Então Alexandre diz que ele ficaria horas sentindo as dores das primeiras impressões do suicídio. E como outras obrigações esperam por nós, será conveniente entregá-lo aos cuidados de outros amigos. Então o motivo de Alexandre não despertar Raul imediatamente é porque ele precisaria de um amparo por longas horas e Alexandre tinha outras tarefas a resolver. Por isso deixaria Raul sob os cuidados de outros trabalhadores. As observações dele então calaram André Luiz as dúvidas dele. Decorridos 20 minutos aproximadamente, Alexandre voltou,
acompanhado de 2 irmãos que se prontificaram a conduzir o infeliz, e daí a algum tempo encontrávamos em uma casa espiritual de socorro urgente, localizada na própria esfera da crosta. Raul então está resgatado, está sendo direcionado para uma casa de socorro ainda na crosta terrestre, para depois ser levado, quem sabe, a um hospital mais avançado no plano espiritual. Via-se que a organização atendia a trabalhos de emergência, porquanto o material de assistência era francamente rudimentar. Então notem a característica dos postos avançados, não é? Os postos mais próximos da Terra são mais rudimentares, mais simples. Os hospitais mais equipados, mais aparelhados, eles estão em regiões espirituais mais distantes da crosta terrestre. Aquele local, portanto, era um local de socorro urgente, bem próximo à Terra. Adivinhando meu pensamento, Alexandre explicou: no círculo de vibrações antagônicas dos habitantes da crosta, não se pode localizar uma instituição completa de auxílio. Não dá, portanto, para instalar um hospital de uma colônia espiritual próximo à Terra, porque as vibrações que nós, humanos encarnados, emitimos é muito baixa, muito inferior. Não é possível, portanto, instalar um hospital, uma casa, uma instituição complexa para auxílio dos suicidas. O trabalho de socorro, desse modo, há de sofrer incontestável deficiência. Seria um socorro paliativo, temporário. Esta casa, porém, é um hospital volante que conta com a abnegação de muitos companheiros. Deposto Raul num leito alvo, o devotado instrutor começou a aplicar-lhe passes magnéticos sobre a região cerebral. Não se passou muito tempo e o infeliz lançou um grito estertoroso e vibrante, dilacerando-me o coração. Então, sob o influxo magnético de Alexandre, Raul despertou, voltou a si, soltando um grito de dor, de sofrimento, de angústia. Eu morro, gritava Raul em suprema aflição, tentando agora escalar as paredes. Acudam-me por caridade. Ele pensava então que estava morrendo, ainda estava encarnado e sentindo as dores da desencarnação. Não percebeu que já estava em espírito há muito tempo. E comprimindo o peito com as mãos, exclamava em tom lancinante: meu coração está partido, ajudem-me, não quero morrer. Vejam o arrependimento. Dizem alguns espíritos que mais de 90% dos suicidas se arrependem quando estão morrendo. Então, se o indivíduo pulou de um prédio, ele se arrepende no meio da queda. Se o indivíduo se enforcou, ele se arrepende quando está próximo a morrer, faltando ar. Enfim, seja qual for a espécie de suicídio, dizem-nos os espíritos que a grande maioria se arrepende. Não foi diferente com Raul. Ele diz: não quero morrer, achando que estava no processo ainda de desencarnação. Enfermeiros solícitos amparavam-no com atenção, mas o paciente parecia tomado de horror. Olhos esgazeados em máscara de sofrimento indefinível, continuava gritando estentoricamente, como se houvesse acordado de pesadelo angustioso. Imagine a situação desesperadora de Raul, enquanto os enfermeiros tentavam acalmá-lo. Esther, Esther, chamou o infeliz, recordando a esposa devotada. Venha em meu auxílio, pelo amor de Deus, socorra-me, meus filhos, meus filhos. Então vejam que Raul se recorda da sua esposa e de seus filhos. Há poucos minutos atrás, conforme o histórico da obra, ele não se lembrava da esposa, nem dos filhos, estava num processo de alienação mental. Mas com o auxílio de Raul, ele voltou a si, lembrando dos seus familiares. E aqui também vale um comentário, porque nós vimos o quão rápido Raul foi socorrido, certamente pelo mérito da Esther, porque se não fosse o pedido dela,
Alexandre não teria ido ao encontro de Raul, do lar que ele residia, lar também da Esther, e localizado o Raul na região espiritual em que nós vimos no estudo de ontem. Então que fique registrado também, não é? Há um mérito grande da Esther, porque o suicida geralmente passa muito mais tempo sofrendo nas mãos desses espíritos criminosos antes do resgate. Nós vimos aqui na obra Memórias de um Suicida, que eu já citei várias vezes, que o Camilo Castelo Branco ficou anos preso ao corpo, no cemitério, na cidade de Porto, em Portugal, para depois ser levado para o Vale dos Suicidas e passar também longos anos lá. Olha a diferença, né, da situação do Camilo para a situação do Raul. Talvez pelo mérito da Esther, mérito do próprio Raul, enfim, diversos fatores que podem ter influenciado para o seu resgate. E também nós não sabemos exatamente quanto tempo ele ficou sofrendo na espiritualidade. O fato é que ele se recordou de Esther e de seus filhos, se arrependendo profundamente. Alexandre então se aproxima dele de forma paternal e obtempera. Raul, tenha paciência e fé no divino poder. Procure enfrentar corajosamente a situação difícil que você mesmo criou e não invoque o nome da companheira dedicada, nem chame pelos filhos amados que deixou na sua antiga paisagem do mundo, porque a porta material de sua casa se fechou com os seus olhos. Percebam que Alexandre não trata Raul como um coitadinho, sem que seja dito a ele o que ele precisa ouvir. Notem que Alexandre fala que ele suicidou-se por escolha própria, que não adianta chamar os seus filhos e esposa, porque quando ele desencarnou, ele fechou as portas do lar, as portas materiais do lar. Ao mesmo tempo que Alexandre o consola, também diz palavras para o despertar, para demonstrar a ele o equívoco cometido também, ao mesmo tempo que consola, também instrui, educa. Se você tivesse cultivado o amor cristão, prezando as oportunidades que o Senhor lhe confiou, fácil seria, em um momento destes, regressar ao ninho afetuoso para rever os entes amados, ainda que eles não conseguissem identificar a sua presença. Alexandre está ensinando a Raul que se ele tivesse desencarnado de maneira natural, sem optar pela porta do suicídio, se tivesse adotado o amor cristão na sua atitude, poderia visitar a sua esposa e seus filhos, mesmo que eles não percebessem sua presença. Porém, ele havia optado pelo suicídio. Agora, meu amigo, é muito tarde. É necessário aguardar outro ensejo, outra oportunidade de trabalho e purificação, porque a sua oportunidade com o nome terrestre de Raul está finda, está terminada. Vejam como Alexandre é categórico, fala com autoridade, como um pai a Raul. Não passa a mão na cabeça dele no sentido de justificar a sua conduta, o seu erro. Ele é muito claro em alertar Raul que ele perdeu a oportunidade, perdeu a encarnação. A reencarnação que ele nasceu com o nome de Raul estava perdida, porque ele optou pelo suicídio. Alexandre foi muito claro e não mediu palavras. Apesar do carinho, do amparo, apesar de resgatá-lo, ele é firme nas suas palavras. Imenso pavor a estampar-se-lhe no semblante, o interpelado revidou: estarei morto porventura? Não sinto o coração varado de dor? Não tenho as vestes ensanguentadas? Será isso morrer? Absurdo! Notem a revolta, não é? Ele acha que morrer é um nada, que não sente dores, não sente o coração, não sente o sangue na sua roupa. Grande ilusão que muitas pessoas aqui na Terra carregam.
uma ilusão de que a morte dá origem ao nada, que não sentiremos nada, que apagaremos a nossa personalidade, a nossa individualidade, será destruída com a morte. É uma ilusão. Raul estava percebendo essa ilusão. A morte do corpo físico não significa a destruição da alma, do espírito, que continua sentindo as mesmas sensações, quanto mais inferiores somos. Muito sereno, o bondoso instrutor voltou a falar. Não empunhou sua arma contra o próprio peito? Não localizou o coração para exterminar a própria vida? Ó meu amigo, podem os homens enganar uns aos outros, mas nenhum de nós poderá iludir a justiça divina. As palavras de Alexandre são duras, mas são necessárias. Revelando extrema vergonha ao sentir-se a descoberto, o suicida prorrompeu em soluços, murmurando: Ah, desventurado que sou, 1000 vezes infeliz! Alexandre, contudo, não tornou a falar-lhe naquela circunstância. Depois de recomendá-lo carinhosamente aos cuidados dos irmãos responsáveis pelos serviços de assistência, dirigiu-se a mim, explicando: Vamos, André, nosso novo amigo está em crise, cuja culminância não cederá antes de 70 horas, aproximadamente. Olha que interessante. Alexandre já sabe, pela experiência que ele tem, que aquele momento de despertar, de arrependimento, de remorso, de lamentação, duraria aproximadamente 70 horas. Alexandre deve ter resgatado muitos suicidas, porque ele já sabia até o período de tempo em que o suicida demora para melhorar-se depois de perceber que morreu, que está vivo em espírito e que matou somente o seu corpo. 70 horas, portanto, era o tempo que eles precisavam deixar Raul reflexionar sobre a sua conduta. Voltaremos mais tarde a vê-lo. De regresso aos meus trabalhos, esperei ansioso o instante de reatar as observações educativas. Impressionava-me a complexidade do serviço intercessório de auxílio. As simples orações de uma esposa saudosa e dedicada haviam provocado atividades numerosas para o meu orientador e valiosos esclarecimentos para mim. Então vejam que o que eu havia comentado agora há pouco, de fato, ocorreu por conta da oração, do pedido da esposa de Raul, a dona Esther. Por conta da oração dela, por conta do pedido de intercessão dela, para que auxiliassem o seu esposo, é que Raul foi socorrido. A oração de dona Esther provocou numerosas atividades, diz André Luiz, para Alexandre e para ele. Como agiria Alexandre na fase final? Pergunta André. Que revelações teria Raul para os nossos ouvidos de companheiros interessados no seu bem-estar? Conseguiria a esposa consolar-se nos círculos da viuvez? Então André Luiz estava com várias dúvidas sobre o que aconteceria depois. Abrigando interrogações numerosas, aguardei o momento azado, o momento combinado. Decorridos 4 dias, o instrutor convidou-me a tornar ao assunto, o que me fez exultar de contentamento pela possibilidade de prosseguir, aprendendo para a minha própria evolução. Eles voltaram então depois de 4 dias ao caso Raul. Encontramos Raul cheio de dores, todavia mais calmo para sustentar a conversação esclarecedora. Percebam que de nada adiantaria Alexandre ou André Luiz tentar manter um diálogo com Raul nas primeiras horas em que ele havia despertado. Ele estava num momento de angústia, de sofrimento, não conseguiria absorver nenhum ensinamento. Por isso Alexandre deixa ele refletindo por 4 dias para ficar mais calmo e poder compreender a gravidade da situação. Queixava-se da ferida aberta, sentia dores, como vimos, do coração descontrolado. Imaginem vocês. Quais as consequências para o coração de Raul? Muitos podem perguntar, mas que coração, se ele morreu?
O coração do corpo físico foi varado por uma bala, está parado, está morto. Pois é, mas o coração que bate no perispírito de Raul prossegue com as reminiscências do suicídio. Então Raul reencarnará no futuro com problemas graves no coração. Talvez não consiga sustentar a vida enquanto bebê e venha a desencarnar ainda criança, ou ainda bebê, ou ainda na barriga da mãe. Por quê? A lesão que ele impôs ao seu próprio coração certamente lhe trará inúmeras complicações. André Luiz já narra que ele sente dores, que ele sente a ferida aberta e o coração descontrolado. Dos sofrimentos agudos do grande abatimento que tomou conta de Raul. Sabia, porém, que não se encontrava mais no círculo da carne, então ele já tinha compreensão que havia morrido, embora semelhante verdade lhe custasse angustioso pranto. Toda vez que ele percebia-se morto, chorava, entristecido por perceber que o suicídio não leva à aniquilação da alma. Tranquilize-se, disse-lhe meu orientador, com inexprimível bondade. Sua situação é difícil, mas poderia ser muito pior. Há suicidas que permanecem agarrados aos despojos cadavéricos por tempo indeterminado, assistindo à decomposição orgânica e sentindo o ataque dos vermes vorazes. Então vejam que de fato a situação de Raul foi diferente da maioria dos suicidas. Falamos aqui da experiência do Camilo, que viu o seu corpo no cemitério apodrecendo, que ele acha que inclusive está no quarto da sua casa, mas a certa altura percebe que está no caixão, próximo do seu corpo, sentindo o cheiro podre, sentindo os vermes a comerem as suas carnes do corpo físico. Então vejam que Raul não passou por esse processo. Tamanho mérito de Dona Esther, e talvez dele também, nós não sabemos. Mas de fato, ele não passou pelas experiências do Camilo, por exemplo, na obra Memórias de um Suicida. Ai de mim, suspirou o mísero, porque além de suicida sou igualmente criminoso. E demonstrando infinita confiança em nós, Raul contou a sua história triste, procurando justificar o ato extremo. Todo suicida procura justificar o ato. Na mocidade, viera do interior para a cidade grande, atendendo ao convite de Noé, seu camarada de infância. Companheiro devotado e sincero, esse amigo apresentara-o certa vez à noiva querida, com quem esperava tecer no futuro o ninho de ventura doméstica. Ai, desde o dia, porém, que vira Esther pela primeira vez, nunca mais pôde esquecê-la. Personificava a jovem, o que ele, Raul, reputava como seu mais alto ideal para o matrimônio feliz. Em sua presença, sentia-se o mais ditoso dos homens. Seu olhar alimentava-lhe o coração. Suas ideias constituíam a continuidade dos seus próprios pensamentos. Como, porém, fazer-lhe sentir o afeto imenso? Noé, o bom companheiro do passado, tornara-se-lhe o empecilho que precisava remover. Esther seria incapaz de traição ao compromisso assumido. Então vejam, começamos a entender a história de Raul. Noé foi o primeiro companheiro de Esther. E quando ele conheceu a Esther, se apaixonou por ela e precisava eliminar Noé na sua cabeça para ter Esther para ele, para si. Então nós já podemos imaginar o que aconteceu, não é? Porque o que nós temos de informação até agora, das próprias palavras de Esther, é que Noé, seu primeiro companheiro, se matou e ela havia pensado que o Raul tinha sido assassinado. Então talvez o Raul tenha simulado o suicídio de Noé e este virou seu perseguidor. Vamos ver, eu estou apenas supondo essa situação. Vamos ver o que aconteceu. Por enquanto, Raul conta que conheceu
Ester, e quis tirar Noé do seu caminho para casar-se com Ester. Noé mostrava-se infinitamente bondoso e estimável para provocar um rompimento. Foi então que lhe nasceu no cérebro a tenebrosa ideia de um crime. Eliminaria o rival. Não cederia sua felicidade a ninguém. O colega deveria morrer. Como, porém, efetuar o plano sem complicações com a justiça? Então, de fato, Raul intentou matar Noé para ficar com Ester. Uma verdadeira história de novela, mas que nós sabemos que as novelas são baseadas na vida cotidiana. Raul, então, pretendia eliminar Noé sem ser descoberto. Enceguecido pela paixão violenta, passou a estudar minuciosamente a realização de seus criminosos propósitos e encontrou uma fórmula sutil para a eliminação do companheiro dedicado e fiel. Ele, Raul, passou a usar conhecido e terrível veneno em pequeninas doses, aumentando-as vagarosamente até habituar o organismo com quantidades que para outrem seriam fulminantes. Agora que eu estou relendo a obra, porque eu li esse livro quando eu era adolescente, estou relendo agora aqui com vocês. Me recordo desse caso. Achei tão absurda a ideia do Raul que me marcou. Ele começou a tomar veneno em doses baixas para que o seu corpo se acostumasse, a fim de que ele desse uma quantidade maior e ele não morresse, mas outras pessoas sim. No caso, a sua vítima, Noé. Atingido o padrão de resistência do seu corpo, convidou o companheiro para um jantar e propinou-lhe o veneno odioso em vinho agradável que ele próprio bebeu, sem perigo algum. Noé, porém, desaparecera em poucas horas, passando por suicida a apreciação geral. Então vejam que crime! Ele matou seu amigo, Noé, envenenado, enquanto todos achavam que ele havia se suicidado. Guardou ele para sempre o segredo terrível, e depois de cortejar gentilmente a noiva chorosa, conseguiu impor-lhe simpatia, que culminou em casamento. Atingir a realização de que mais desejava, Ester pertencia-lhe na qualidade de mulher. Vieram os filhinhos enfeitar-lhe o viver, mas a sua consciência fora ferida sem remissão. Nas mais íntimas cenas do lar, via Noé, por meio da tela mental, exprobando-lhe o procedimento. Os beijos da esposa e as carícias dos filhos não conseguiam afastar a visão implacável. Em vez de decrescerem, seus remorsos aumentavam sempre. Aqui a gente pode observar o seguinte: ainda que Noé não tivesse perseguido ele como um obsessor, ele teria essas visões também, porque era a tela mental dele próprio, pela consciência de culpa, que gerava a figura de Noé acusando ele. Pode acontecer das duas formas. O próprio espírito vítima da ação criminosa de Raul poderia estar perseguindo-o, acusando-o, aparecendo para ele para acusá-lo. E também poderia ser a sua própria criação mental, que, pelo sentimento de culpa, produzia as cenas de cobrança, de perseguição. Depende de como Noé recebeu a expiação, que também estava programada para ele. E repito, programada uma desencarnação violenta, mas a lei divina, que é perfeita, utilizou-se da ação criminosa de Raul para concretizar a expiação de Noé. No trabalho, na leitura, na mesa de refeições, na alcova conjugal, permanecia a vítima a contemplá-lo em silêncio. Ele via, portanto, Noé em todos os lugares. A certa altura do destino, quis entregar-se à justiça do mundo, confessando o crime hediondo. Entretanto, não se sentia com o direito de perturbar o coração da companheira,
nem deveria encher de lodo o futuro dos filhinhos. Então ele até pensou em se entregar para a polícia, para a justiça, não é? Mas, segundo ele, não quis ferir a sua esposa e seus filhos com a revelação da verdade. A sociedade respeitava-o, acatando-lhe o ambiente doméstico. Companheiros distintos de trabalho prezavam-lhe a companhia. Como esclarecer a verdade em semelhantes contingências? Então vejam que ele dá várias desculpas para não confessar o crime. Não obstante amar ternamente a esposa e os filhos, achava-se esgotado ao fim de prolongada resistência espiritual. Receava a perturbação, o hospício, o aniquilamento, fugindo à confissão do crime que cada dia se tornava mais iminente. Então vejam que ele foi construindo um cenário de suicídio. Ele não queria se entregar à justiça, mas também não conseguia conviver com a sua consciência de culpa. A essa altura, a ideia do suicídio tomou vulto em seu cérebro atormentado. Não resistiu por mais tempo. Esconderia o último ato do seu drama silencioso como ocultar a primeira tragédia. Comprou um revólver e esperou. Certo dia, após o trabalho diário, absteve-se do caminho de volta ao lar e empunhou a arma contra o próprio coração, agindo cautelosamente para evitar as marcas digitais. Atingido o alvo, em um supremo esforço, desfizera-se do revólver homicida e não teve a atenção voltada senão para o intraduzível padecimento do tórax estrangulado. Raul, então, cometeu o ato que nós já vimos que ele havia cometido, mas a polícia, os investigadores descobriram que foi um ato suicida. A Esther que não acreditava. Dificilmente, como se os seus olhos permanecessem anuviados, sentiu que algumas pessoas tentavam socorrê-lo, e em seguida, verdadeira multidão de criaturas que ele não pôde ver arrebatava-o do local de dor. Que foi o momento que aqueles grupos, aquelas entidades criminosas, pegaram mesmo o Raul e o levaram para o cárcere. Desde então, o enfraquecimento geral tomara-o por completo, porque ele começou a ser vítima de vampirismo daquelas entidades. Sentia-se presa de um sono pesado e angustioso, cheio de pesadelos cruéis, e por fim, somente recuperar a consciência de si mesmo ali, naquele quarto modesto, depois de Alexandre restaurar-lhe as energias em prostração. Percebam que o sofrimento de Raul foi grande, porém não foi comparável ao sofrimento do Camilo, por exemplo, na obra Memórias de um Suicida. Ele passou o tempo inteiro inconsciente, tendo pesadelos terríveis, porém a realidade era oculta aos seus olhos por conta da sua condição inconsciente, desmaiado, como se estivesse em coma, e despertou naquele quarto já resgatado por Alexandre. Terminando a confissão longa e amargurosa, Raul tinha o peito opresso e lágrimas pesadas a lhe lavarem o rosto. Comovidíssimo, não sabia por minha vez o que externar. Aquele drama oculto daria para impressionar corações de pedra. Alexandre, contudo, demonstrando a grandeza de suas elevadas experiências, mantinha respeitável serenidade e falou: Nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pense na renovação de sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Transforme o remorso em propósito de regeneração. Então notem que a postura de Alexandre mudou. Nas primeiras horas após o despertar de Raul, ele parecia mais um pai severo, com palavras duras, para que Raul despertasse. Agora, ele era totalmente carinhoso, dando esperança a Raul, que ele pensasse em Deus, que ele pensasse no reajustamento, que aquilo não era o abismo profundo, que ele deveria ter esperança no futuro. Após ligeira pausa, enquanto o infeliz se debulhava em pranto, o mentor prosseguia: Em verdade, seus males de agora não podem desaparecer milagrosamente. Ou seja,
Ele continuaria sentindo dores, angústias, aflições? Todos faremos a colheita compatível com a semeadura. Mas também nós, que hoje aprendemos alguma coisa, já passamos inúmeras vezes pela lição de recomeçar. Tenha calma e coragem. Alexandre então destaca a lei de ação e reação, a lei de atração, colhemos o que plantamos, e explicava isso a Raul. Você plantou suicídio, irá colher sofrimento. Porém, todos nós já tivemos que recomeçar no passado, todos nós erramos. Talvez não nos mesmos erros, porém, erramos e tivemos também que recomeçar. Com ele não seria diferente. Que tivesse então calma e coragem. Em seguida, Alexandre passou a notificá-lo relativamente à causa de nosso interesse, explicando-lhe que o trabalho de auxílio fraterno fora iniciado por meio das orações da esposa, carinhosa e desolada. Então ele revela a Raul que ele só foi ajudado porque Esther pediu, orou, suplicou. Deu-lhe notícias dela, dos filhinhos, dos velhos tios. Falou-lhe das saudades de Esther e da sua ansiedade para vê-lo, ainda que fosse em ligeiro minuto, em ocasião de sono do veículo físico. A condição, então, de encarnada de Esther me faz recordar o quão rápido foi o resgate de Raul. Percebam que Raul foi resgatado enquanto Esther ainda está no plano físico, encarnada. Então, de fato, o pedido dela foi poderoso. Ele é um recém-suicida, recém mesmo, porque Esther ainda está encarnada. E ele já está quase que recuperado no sentido de consciência, né? Ainda sofreria muito, muitas reminiscências das dores no peito, no coração. Iria com certeza passar muito tempo, anos mesmo, se recuperando antes de reencarnar. Porém, já não seria num mar de desespero, num vale dos suicidas, num cemitério. Estava resgatado e poderia, quem sabe, ver a Esther enquanto ela desdobrava-se pelo sono. Ouvindo as derradeiras informações, o suicida pareceu reanimar-se vivamente e observou: ai, não sou digno, minha miséria acentuar-lhe-ia as dores. Ele não se achava digno sequer de ver Esther. O orientador, porém, afagando-lhe paternalmente a fronte, prometeu intervir e solucionar o problema. Retiramo-nos de novo, e percebendo minha profunda admiração, Alexandre ponderou: no pequeno drama em observação, meu amigo, você pode calcular a extensão e a complexidade de nossas tarefas nos serviços intercessórios. Como é complexa a atividade de socorrer. Intercessão é auxílio, providenciar a ajuda, né? Os nossos companheiros encarnados pedem-nos, por vezes, determinados trabalhos, muito distantes do conhecimento das verdadeiras situações. Alexandre trata, então, dos nossos pedidos em oração. Semelhante à página que gravei ontem, se não me engano, e publiquei no canal, em que Emmanuel fala dos nossos pedidos e das respostas do céu. A página se chama Respostas do Céu. E, de fato, Alexandre repete aqui, muitas vezes nós pedimos coisas que não compreendemos a complexidade, não conhecemos as verdadeiras situações do que estamos pedindo. Para a sociedade humana, Raul é uma vítima de sicários ocultos, de bandidos, quando é apenas vítima de si mesmo. Ninguém matou Raul, ele se matou. E pelo que nós estamos vendo aqui, nem Noé estava perseguindo ele, hein? Até agora não veio nenhuma informação de que Noé, assassinado por Raul, estivesse obsidiando ele. Fala que Raul via Noé em todo canto que ele ia. Via Noé acusando ele do crime, mas não ficou muito certo de que de fato era Noé. Me parece muito mais a culpa de Raul
criando a figura de Noé na sua tela mental. Então Raul não tinha inimigos que justificassem o assassinato. Para a companheira, é o marido ideal quando foi criminoso e suicida. Esther não sabe o que Raul fez, não se esqueçam disso. Para ela, Raul é um santo que foi assassinado. Mas além de ter sido suicida, ele matou o primeiro esposo de Esther. Imagine quando ela for informada disso. Compreendi as dificuldades morais em que nos achávamos para atender a petição que nos conduzira a semelhante serviço. André Luiz então compreendeu. Meu Deus, como que vai ser quando a gente contar para Esther, que foi a que impediu que nós resgatássemos Raul? As palavras do instrutor não evidenciavam outra coisa. Entendendo assim, ousei perguntar: acredita esteja a irmã Esther preparada para o realismo de nossas conclusões? Será que Esther está preparada para saber o que Raul fez? Alexandre abanou a cabeça negativamente e redarguiu: somente são dignos da verdade plena os que se encontrem plenamente libertados das paixões. Olha que lição. Esther não estava pronta para a verdade, porque ela ainda não estava livre das paixões. Esther é profundamente bondosa, mas ainda não alcançou o próprio domínio. Não possui as emoções, antes é possuída por elas. Então, olha só, Esther é boa de coração, mas ainda traz uma paixão, que é não ter domínio das suas emoções. Em vista disso, de modo algum lhe poderíamos dar o conhecimento completo do assunto. Eles não vão poder contar para ela tudo o que Raul fez. Está preparada para a consolação, não para a verdade. E essa lição aqui é importante porque muita gente pensa que a gente deve falar a verdade na cara de todo mundo sempre, porque eu sou sincero, porque eu sou uma pessoa que não escondo, não tenho meias palavras. Isso é falta de caridade. Falar a verdade para Esther seria falta de caridade, poderia inclusive levá-la à loucura, diante do choque. Imagine dar uma informação dessa, que a pessoa que ela tanto ama, que ela acredita ser vítima, na verdade matou seu primeiro esposo e depois se matou, fazendo ela passar por uma situação difícil na terra. Ela está sem dinheiro para sustentar os filhos e os tios, ela está sofrendo com a ausência dele. Então imagine dar essa informação. Alexandre, além de explicar que ela não está pronta, ele dá a lição também para aquelas pessoas que acham que tem que sair contando a verdade para todo mundo. Não é assim. Inclusive tem médiums que pecam nisso. Como tem conhecimento da vida espiritual, fala tudo para a pessoa. Isso é ruim, não deve ser dessa forma. As afirmativas do instrutor chocaram-me de certo modo. De que maneira omitir os pormenores da tragédia? Veja que André Luiz estranha. Ele quer contar para Esther. Como que eu vou ocultar os detalhes para ela? Ele pergunta. Não seria faltar à realidade? Olha só, André Luiz acha que tem que contar. Por que processo confortar a esposa saudosa, ocultando-lhe o sentido verdadeiro dos acontecimentos? André Luiz está questionando por que esconder dela. Alexandre compreendeu as indagações e disse: com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na crosta a pretexto de sermos verdadeiros? Então vejam, a lição que eu estava falando agora há pouco. As pessoas, algumas pessoas, acham que tem que ser verdadeiros, tem que falar a verdade mesmo. Não importa a consequência, a verdade tem que ser dita. Não é assim. Alexandre está refletindo com André Luiz. Não temos o direito de perturbar ela que ainda está encarnada. Para que contar para ela que está encarnada ainda? Espera ela voltar para o plano espiritual, espera passar um tempo em que ela vai estar bem assessorada. Não tem por que revelar a ela
enquanto encarnada, principalmente porque ela está passando por vários obstáculos decorrentes do suicídio de Raul. Por que motivo tisnar a esperança tranquila de 3 crianças adoráveis, envenenando-lhes talvez o destino, tão só para nos exibirmos como campeões da realidade? Então, percebam a crítica embutida no comentário de Alexandre. É uma falta de caridade com ela e com as crianças, que pode destruir a vida delas, inclusive, apenas para aparentarmos campeões da realidade, que é a forma que muitas pessoas acreditam que são campeões da realidade, que contam a verdade sempre, sem se preocupar com as consequências das suas palavras. Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime que em descobrir a fonte do conforto? André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. Discernimento. Não é tudo que a gente pode falar, especialmente os médiuns, ou as pessoas que têm acesso a informações privilegiadas, têm que ter discernimento, maturidade. Cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação o seu tempo. Não podemos compreender um serviço de socorro com o esmagamento do suplicante. Esmagaria Esther contar a verdade. A oração dela não lhe poderia ser portadora de desalento. Ela havia pedido um resgate e receberia uma informação dolorosa. Por isso mesmo, nem todos recebem, quando querem, a delegação de mais alto para os serviços de assistência. Por isso que muitos não são convidados para serem colaboradores. Porque são pessoas verdadeiras demais, sinceras demais. Não têm ainda o discernimento para selecionar o que falam. Registrei a observação, disse André Luiz. Nesse dia, Alexandre dirigiu-se em minha companhia às autoridades do auxílio, pedindo a colaboração de uma das irmãs que funcionavam nas turmas de socorro, para concurso mais eficiente ao coração de Esther. Então Alexandre convida uma mulher, uma senhora, para ajudar no caso, na hora de conversar com Esther. Foi destacada Romualda, criatura dedicada e bondosa, que desceu para a crosta junto de nós, recebendo atenciosamente as recomendações do prestimoso amigo. Então eles desceram da colônia até a terra com essa amiga Romualda para encontrar-se com Esther. Alexandre não se alongou em muitas instruções. Romualda deveria preparar a viúva espiritualmente para visitar na noite próxima o esposo desencarnado e, em seguida, demorar-se junto dela 2 semanas, colaborando no reerguimento de suas energias psíquicas e cooperando para que se lhe reorganizasse a vida econômica por meio de colocação honesta e digna. Então vamos refletir sobre essa parte final, que é muito interessante. A Romualda, aquela senhora destacada dos serviços de instrução para ajudar no trato com Dona Esther, iria preparar a Dona Esther para o encontro com o esposo desencarnado, Raul, e depois do encontro ficar com ela 2 semanas lá, para ajudá-la a conseguir o emprego e ajudá-la a lidar com a energia psíquica decorrente do encontro com Raul. Vejam como a espiritualidade sempre nos acolhe, nos prepara, nos auxilia. Não sei como será esse encontro com Raul. Será que Raul vai contar o crime que ele cometeu? Será que vão deixar que ele fale tudo? Veremos então nos próximos estudos como será o encontro de Dona Esther com Raul. Agradecemos então a todos que nos acompanham no estudo, que refletem aqui conosco essas lições preciosas do livro Missionários da Luz, e rogamos aos nossos mentores, aos nossos guias, a equipe responsável pela divulgação do Espiritismo por meio das obras
especialmente da lavra de Chico Xavier, para que nós todos tenhamos o discernimento necessário a fim de compreender as lições e, principalmente, colocá-las em prática em nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, no nosso convívio social. Que possamos aprender aqui com Raul, com o André Luiz, com o Alexandre, com Dona Esther e tantos outros personagens dessas obras, para que não repitamos os erros que muitos deles cometeram e, ao mesmo tempo, pratiquemos as lições de Alexandre e de outros espíritos nobres que a obra nos traz. Estejamos, portanto, sintonizados com os amigos espirituais a cada dia, através da boa conduta, da oração, do cumprimento dos deveres, seja qual for o posto que Deus nos colocou. Por isso, agradecemos a Ele por tantas bênçãos, por tantas oportunidades, e que nós não percamos mais tempo com futilidades da vida terrena, priorizando a vida espiritual, cumprindo com os deveres na terra de forma dedicada, seja como pai, como filho, como irmão, como esposo, e ao mesmo tempo nos preparando por meio do estudo e da oração para a vida espiritual, que é a vida a que todos estamos destinados a retornar. Que isso não signifique desprezar a vida física, porque ela é extremamente importante para a nossa elevação. E por meio dela, nós expiamos as faltas do passado e purificamos o nosso espírito. Graças damos ao nosso Senhor Jesus, Salvador, nosso modelo e guia, e que Maria Santíssima, sua mãe bendita, santa, possa prosseguir no envolvimento da terra para resgate dos sofredores e redução das angústias e das dores. Muito obrigado, amigo Jesus, e que os teus emissários divinos possam frequentar os nossos lares, abençoando-nos, limpando o ambiente e nos orientando a cada dia para a nossa ascensão. Graças damos hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço mais uma vez a todos e até o próximo estudo. Um forte abraço.